Olha, tá bombando aqui de pergunta pra você, hein? Você vai numa maratona aqui. O João pergunta: por que escolheu como vice alguém sem muita visibilidade? No que ele pode agregar? É serviço. Eu acho que assim, quem tem que ficar muito visível sou eu. E eu sou um pré-candidato a presidente. Né? Eu acho que quem tem que ser um vice? Tem que ser uma pessoa com uma personalidade complementar à sua, com um perfil complementar ao meu, que tenha características que complementam, estou sendo redundante, mas que complementam as minhas. Quais são as duas maiores preocupações do eleitor hoje? Se eu for falar em termos... Porque assim, posso falar porque eu escolhi o Haroldo? Porque eu adorei o Haroldo. Foi só isso. A escolha foi tipo, gostei de você. E por que você gostou dele? Porque ele é um fofo e ele é um... De verdade. Posso contar um momento? Pode. O Haroldo, eu já tava de olho nele. Assim, tava de olho nele no Busnello. Os dois estão filiados ao nosso partido. O Busnello foi sniper do BOP, é um homem inteligente, só que ele é nosso pré-candidato ao governo do Rio. O Haroldo era nosso pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Também veio da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Só que são perfis diferentes. Estava no Rio Grande do Sul. Tava lá naquele friozinho, vi um discurso dele, um homem muito formal, muito educado, foi bolsonarista, deixou de ser bolsonarista, tem uma filha que me apresentou, conhece o Renan, filha de 29 anos, que é uma veterinária cachorreira, tem muito cachorro, ele é um homem que cuida de dezenas de cachorrinhos na casa dele, que ele chama de meus pet filhos, um fofo, eu juro pra você, o Haroldo é um fofo. Aí eu tô num palco, falando minhas atrocidades lá no palco, o Haroldo ajuda a me corrigir de maneira muito elegante, saca uma medalha que ele ganhou, olha o prêmio que ele ganhou de bravura do Rio Grande do Sul. Uma mulher estava sendo sequestrada, ele como policial se oferece para tomar o lugar da mulher pro sequestrador, e aí o sequestrador entrega a mulher, fica com ele de refém, e ele convence o sequestrador na conversa a se entregar, e o sequestrador se entregou, e aí ele ganhou essa medalha de bravura. Aí ele pega a medalha de bravura que ele deu por um caso incrível e me dá, na frente de todo mundo, fala: Renan, isso é para vou compartilhar minha medalha com você. Eu falei: mas eu não mereço isso, Haroldo. Não, você é o jovem que nos guia. Eu falei: cara, é ele. É ele. Então você caiu na conversinha mole dele. Quando caí, é um vovô sedutor. Esse é um vovô sedutor pra seduzir as vovós bolsonaristas, não tem nada melhor. Olha o que ele fala. Ué, mas não é verdade, ele é um vovô sedutor. Vamos voltar aqui para... Você tem mais perguntas aí? Tem mais perguntas, mas eu tenho uma aqui também. Renan, você, no dia 6 de outubro, eleito presidente da República, como lidar com o Congresso brasileiro, com as várias divergências e tudo mais? Como é que você vê esse cenário? Eu tenho uma experiência muito grande no impeachment da Dilma e em ter acompanhado de perto as reformas do governo Temer. Eu ajudei muito na PEC do teto, vi nas entranhas como funcionou a passagem da PEC do teto. E também na época do impeachment da Dilma, poxa, tinha as reuniões com bancadas. Então eu tenho alguma experiência nisso. E o Kim também. O Kim é um dos deputados mais prolíficos do Congresso Nacional. Aprova projeto. É uma máquina, Mara. Não temos que reconhecer que o menino é uma máquina. O que a gente fala, repete isso aqui com uma certa... O moleque é uma máquina de trabalhar. Você viu do IPVA ontem? O moleque é uma máquina. Eu não sei o que dizer com aquilo lá. Eu nem mereço ser amigo desse cara. Não sei porque esse cara anda comigo na rua. Me sinto um idiota. Ele é o máximo. E aí, a experiência nos diz alguma coisa. Não é todo mundo que é bandido, primeira coisa. Não é todo mundo que quer ser cooptado. Existe um trabalho de paciência, de construção de relações. O Brasil é um país do famoso homem cordial. Nós temos que construir relações, e nós vamos construir com lideranças e com os próprios deputados. E eu vou propor para os deputados que é possível ganhar muito estando apoiando o nosso governo, sem ser um ganho pecuniário, que é o que nós estamos oferecendo. Venha ganhar politicamente conosco. E nós vamos também adotar uma estratégia que ela é muito transparente. Essa aqui eu quero fazer. Essa é uma proposição de uma revolução no campo político brasileiro. Nós vamos falar com os partidos políticos que querem compor governo conosco. Tá aqui, solte uma resolução pelo seu partido, apoiando a agenda que venceu a eleição. Porque eu venci a eleição presidencial, certo? Venci dia 6 de outubro. Depois no segundo turno, né? Sim. Gostei que você colocou 6 de outubro, você tá otimista. Pode vencer no primeiro. Venci já no primeiro turno e tal. Já assumi não, estou ali na transição. Qual foi o tema que venceu? Olha, combate ao crime organizado, uma reforma fiscal, reforma de competitividade, construção de uma cadeia produtiva das terras raras, realinhamento internacional do ponto de vista da política externa. Tá aqui, os 14 passos de um Brasil livre, né? Tá lá. Subscreva o partido, Kassab, subscreve, sua bancada vai votar com isso e venha construir governo conosco. E as pessoas que você quiser nomear conosco, desde que não seja um bandido, desde que não estava em Trancoso com o Vorcaro, me traga, vamos tocar este programa que você subscreveu. Vamos fazer uma aliança com todo mundo subscrevendo o programa? Subscreve o programa publicamente, mas não de boca, numa resolução vinculante às bancadas.
Pronto, tá todo mundo vinculado a isso. Sabe quem faz isso? Regimes parlamentaristas quando formam maioria. Eles subscrevem uma agenda e formam maioria e formam um governo. Como nós temos um governo disfuncional em que o presidente ganha a eleição e ele é obrigado a ganhar uma segunda eleição, que é no parlamento, então vamos fingir que estamos no parlamentarismo e vamos estar aqui, ó. Essa aqui é a agenda que ganhou, subscrevam e venham formar maioria comigo. E aí, venham formar maioria comigo. Esse é o jogo que eu quero. Porque vai precisar ser muito transparente, porque mesmo os homens do Centrão sabem que o Brasil está quebrado e que o modelo, assim, o carrapato já ficou muito maior que o boi. E o boi tá morrendo. O boi é o Brasil. O Brasil tá, ele não tá aguentando. Então eles vão precisar ceder. E Mara, olha só, você sabe, eles cedem. Governo Collor já começou fazendo PEC e reformando a Constituição de 88. Em 90. Governo Fernando Henrique. Ao longo, o governo Fernando Henrique foi inteiro de reformas. O governo Lula não foi um governo reformista, sejamos sinceros. O governo Temer, reforma. Aí esperavam que o governo Bolsonaro fosse um governo de reformas, ele não fez. Mas o próprio, vamos botar aqui, o sistema sabe que para ele continuar vivo, ele não pode matar o hospedeiro dele. Então, há um momento em que está aberta uma janela para reformas. E um cara como eu, tendo ganhado a eleição, eles sabem que o momento é esse. As perguntas aqui, a gente tem perguntas pelo WhatsApp, tá bombando. O Pedro Henrique, ele pergunta pro Renan o que ele acha do que pode melhorar no ensino público do país, né? E qual que é a tua fórmula? Primeira coisa, é que muita coisa, assim, não... Tá tudo errado, né? A gente tem alguns modelos de sucesso, por exemplo, os modelos inspirados no que o Ceará começou a fazer e que hoje tem os melhores rankings de desempenho escolar no Brasil, que é premiar, em resumo, as escolas que vão melhores, os diretores das escolas que vão melhores, punir ou trocar os que vão piores. Legal, eu acho funcional, só que tem alguns pequenos problemas. Nós temos que adotar de maneira obrigatória o método fônico no ensino fundamental. É um absurdo, é um assinte a gente não adotar uma política pública baseada em evidência para a alfabetização. A gente adota modelos alternativos de alfabetização, inspirado no modelo inglês que não funciona. A Inglaterra já abandonou ele há décadas. Foi quando a Inglaterra afundou nos rankings internacionais e a gente está adotando isso. É uma loucura. Eu nem vou entrar em brigas ideológicas. Eu acho que o método de alfabetização, por exemplo, do Paulo Freire para adultos é legal. Para crianças, não. É método fônico, é só método fônico. Obrigação de método fônico. Restituir a autoridade do professor em sala de aula. Proibir progressão continuada. Agora estavam lá o pessoal do Pará comemorando que tem com 99% de aprovação. Eles estão em 26º no ranking do Enem. 26º, num país de 27 estados. Não, mas ninguém reprova. Que beleza, hein? Vamos ficar se iludindo com isso. Proibir celular em sala de aula. Proibir redes sociais para crianças até 14 anos. Proibição total e completa de rede social. Não tem que ter contas de redes sociais, porque isso está tirando a atenção da criança para aquilo que interessa dentro e fora de aula. Prêmios com metas de desempenho para os diretores e para os professores, bônus por desempenho dos professores baseados em provas anuais que vão acontecer. Essas provas anuais também vão medir quem são os melhores alunos e eu vou substituir o pé de meia por um programa que vai selecionar os melhores alunos, tirar as melhores notas. Tirou as melhores notas, você vai ganhar prêmio em dinheiro para você e para sua família. E o governo estadual, os governos municipais têm que prover não apenas esse prêmio em dinheiro, como viagens. Nós temos que ter vai ter uma viagem para você conhecer onde o Brasil foi descoberto. Você quer participar de uma feira de ciências lá fora? O Brasil vai investir nos melhores alunos. Você tem que criar uma cultura de excelência. E isso também vai pegar esses melhores alunos, e se esse melhor aluno que estuda numa escola pública, num lugar mais humilde, fala assim, esse cara tem um bom desempenho, tá? Ele tá no top 5%, vamos matricular ele na melhor escola ou do município ou do estado, para esse garoto ou garota concorrer em igualdade de condições no vestibular com um aluno de uma escola particular. Que aí eu resolvo até a questão das cotas, porque eu tenho que investir essa pessoa na base. Nós temos que criar um modelo educacional baseado nisso, em estímulos em fazer a família se juntar à atividade escolar, porque eis aqui uma das red pills em que o eleitor vai ficar bravo comigo. O brasileiro não gosta de educação, ele não liga para educação. E as famílias mais humildes ligam ainda menos. Por quê? Eu já até falei isso com outros programas. Em geral, elas têm uma presença maior de mães solteiras, não há o pai próximo, a mãe tem que trabalhar o dobro para poder sustentar aquela criança, não fica próxima da criança, ela acha que a escola, tá alimentando bem, a maior preocupação das mães é merenda, não consegue nem olhar e o desempenho do meu filho? Será que meu filho está sendo alfabetizado contento? Será que ele está tendo a presença? Ela não consegue, não dá. Então a gente vai ter que criar um estímulo que faça a mãe, ver ela que tá ralando, se sentir amparada e estimulada a estar próxima da criança, porque a criança vai ter um prêmio pecuniário em ir bem. No fim, a ausência paterna vai ser suprida pelo bom aluno.
O bom aluno supriu o que, infelizmente, a figura do pai ausente não faz. E eu acho que isso pode gerar uma revolução num país como o nosso. E eu tô só falando de educação básica, tá? Vitor Dias pergunta, pode perguntar para o Renan qual a opinião dele sobre as bets e se alguém do partido anunciar, o que ele faria? Houve um rapaz que estava anunciando bet lá no Rio de Janeiro, ele foi tocado para fora na campanha. Assim, é isso, assim, eu acho isso muito ruim. E veja, as pessoas levam algumas discussões para o campo principiológico, do tipo, Renan, mas você quer controlar a liberdade das pessoas, as pessoas fazem o que quiser com o dinheiro delas. Sim, se você estiver na Inglaterra, eu acho que isso é uma discussão meio vazia, mas nós não estamos na Inglaterra. Os ingleses são viciados em apostas, né? Essa cultura veio muito dos ingleses. Nós estamos num país muito pobre, muito pobre, em que o poder de agência das pessoas é mínimo e que as pessoas elas caem nos estímulos mais vazios e estúpidos possíveis, de carrosséis online a apostas. Nós não estamos ganhando. Eu quero entender o que o Estado brasileiro e que a nação brasileira, o que o povo brasileiro ganha com um brinquedo que você perde na maioria das vezes, e aí um dinheiro que está aqui, ele entra num duto e ele vai parar num paraíso fiscal. Você vai falar, mas Renan, o Yashen, que o cara comprava da Shein, bom, vinha um produto que em alguma medida atendia uma satisfação da pessoa ou aumentava a produtividade dela, como por exemplo um eletrônico, e do outro lado ia o dinheiro. Aqui não, você só tem um software e um dinheiro sai daqui e vai parar num paraíso fiscal. Eu não consigo ver nenhuma utilidade pra gente nisso. Nós não ganhamos nada em educação com isso, nós não ganhamos em produtividade, não há ganho. Mas a pessoa tá... Não, a pessoa está viciada. Igual fala, pô, o crack nós temos que ver o lado positivo do crack. Não tem lado positivo nisso. Não há mais perguntas dos internautas, tem bastante coisa por aqui, vamos ver aqui. Gostaria de perguntar ao Renan Santos, há um tempo que ela ouviu falar, né, sobre retirar a câmera das fardas dos policiais. Ela quer saber a sua opinião em relação a isso. Eu não acho isso uma política pública funcional. Por mais que de um lado nós tenhamos algum grau de violência policial que tem que ser coibida, do outro nós temos uma guerra e esta guerra nesse instante está sendo vencida pelo outro lado. Eu acho que isso é pelo menos na guerra que nós podemos combater contra o crime, nós temos que ter as polícias trabalhando com o apoio do Estado. E o que o policial se ressente se ele, no exercício da lei, né, trabalhando na rua, se colocando em risco, se ele mata de maneira correta, vamos botar aqui uma operação policial, ele matou um bandido, o Estado sequer oferece assistência jurídica para ele. Se ele morre, o Estado sequer oferece do outro lado, vamos dizer, a pensão que a viúva tem que receber a tempo. Às vezes uma viúva demora 1 ano para receber uma pensão, é uma demora gigantesca. O que ele só vê do outro lado é o Estado criando um discurso de que o policial está sendo violento a todo custo, que é uma truculência policial como uma constante, o que não é verdade. Existem exceções em tudo. O próprio bandido é uma exceção dentro daquilo que a gente chama de sociedade brasileira. E o policial comum se sente o tempo todo assim, não entendi. Eu sou um bandido, se eu morrer não recebo a pensão, se eu tenho uma ocorrência, eu tenho que pagar pelo meu próprio advogado. Às vezes vai gastar 30, 40, 50 mil, e ele é um trabalhador pobre, no fim do dia, o policial, ele sente que a balança pesou pro outro lado. Eu acho que a gente tem que equilibrar essa balança. Eu quero chegar no momento em que as polícias usem as câmeras. Mas este momento é um momento que, infelizmente, está muito desproporcional. Eu quero ver um país funcional em que os policiais façam ocorrências normais e não que vivam permanentemente em guerra. E a questão é a permanência da guerra. Renan, o super-herói aposentado, ele está aqui no Superchat falando o seguinte: Renan, como você se sente vendo o Zema copiando todas as suas propostas? E aí eu vou emendar com uma outra pergunta do João, que é, Renan, por que não votar no Flávio no primeiro turno e por que você seria a melhor opção para tirar a esquerda? Flávio teria força para barrar o avanço do STF. Eu tô com... sua pergunta, assim, eu vou ser generoso, porque sua pergunta é muito ruim, assim, vamos lá, vamos começar. O Flávio é senador da República e ele votou a favor deste STF todas as vezes. O Flávio foi contra a tal da Operação Lava Toga logo no início do mandato do pai dele. O Flávio votou favoravelmente e argumentou favoravelmente as nomeações do próprio Lula pro STF. Então eu tô falando de um cara que joga com esses caras. Aí você fala, mas o Flávio teria forças para barrar? Bom, o Flávio ele foi beneficiado primeiro pelo Dias Toffoli, no caso do COAF, e depois pelo Gilmar Mendes. Ou seja, ele deve favores, ele deve até as calças para o STF. O Flávio não tem força alguma para isso, porque o Flávio só não está preso por conta do próprio STF.
E todo mundo meio que sabe disso. Você acreditar que o Flávio teria forças para isso, você não encontra nenhum exemplo prático nos 8 anos de mandato do Flávio em que o Flávio de fato enfrentou o STF. Muito pelo contrário, o Flávio depende. Tudo que eu estou falando é baseado em informações públicas. Não é uma opinião minha. Isso são dados da realidade. São dados concretos. É do Flávio uma das frases, quem interessa arrumar briga com o judiciário. É do próprio Flávio essa frase. Mas vamos lá. Vamos supor que você ache isso ainda do Flávio. Eu acho que você está iludido. Não muito, não pouco, muito. Você está completamente perdido. Mas vamos prosseguir. O Flávio Bolsonaro não tem chances de vencer o Lula no segundo turno, sob nenhuma hipótese. E isso porque nem saiu as outras coisas que sairão nas próximas semanas. A quantidade de escândalos que envolvem o Flávio, ela é assustadora, porque o Flávio nunca quis ser presidente. O Flávio sempre que está lá em Brasília para fazer negócios. O lance do Flávio é ficar rico e comprar imóveis. Ele arranca o imóvel do Richarlison lá na Praia de Angra dos Reis, pega um monte de imóvel em área de milícia. É isso que o Flávio gosta de fazer, comprou uma mansão. O que o Flávio gosta é de imóveis. Ele gosta de imóveis, então ele tem mandatos para construir imóveis. Se você gosta de imóveis, talvez eleja o Flávio presidente. Ele não vai conseguir, mas ele vai ficar comprando casas por aí. Se você quiser ganhar do Lula, você vai ter que olhar nas pesquisas quem está em terceiro. O Renan. Quem já enfrentou o STF antes? O Renan. Quem já derrotou o PT antes, na rua, no parlamento? O Renan. Então o Renan. É isso. É isso, não tem outro caminho. E você não respondeu o super-herói aposentado. Como você se sente vendo o Zema copiando todas as suas... Cara, eu vi que assim, ele foi inclusive nas mesmas cidades do interior do Ceará gravar os mesmos vídeos agora. O que eu falo pra campanha do Zema é assim... me imita na hora de bater no Flávio, então? Essa aí não imita não, porra. Me imita essas horas. Eu acho... Sei lá, eu cada vez menos tenho uma opinião sobre o Zema. O Michael, geopoliticamente, como pretende lidar com o expansionismo americano e sionista no mundo, principalmente na América Latina? Eu não falo com essas coisas de sionismo aí, porque isso, em geral, ou é um doidinho de direita ou um doidinho de esquerda, tá? O expansionismo americano, ele é uma consequência de um mundo que está vivendo um novo modelo de Guerra Fria. É uma briga que nós veremos nas próximas décadas entre China e Estados Unidos. E os Estados Unidos, por doutrina interna, ele vê a América, o continente americano todo, como uma reserva estratégica própria. Por isso que o governo Trump já está falando da Groenlândia à Patagônia, do canal do Panamá a retomar a influência sobre a Venezuela. Eles estão retomando a influência deles no continente inteiro. Vocês podem pegar as notícias, ele está arrumando briga com o Canadá, ele está falando sobre armamento no Alasca, ele falou do canal do Panamá, ele falou do continente como um todo. Portanto, os Estados Unidos vão querer ter um controle maior sobre o continente. Isso é um dado da realidade. O Brasil poderia ter, nos últimos 30 anos, feito a lição de casa para se tornar uma potência na América do Sul, de modo a ter condições de peitar os Estados Unidos numa posição melhor. Não estamos nessa condição. A gente ficou apoiando a Venezuela. A gente adotou um caminho, me desculpe, imbecil, tosco. O Brasil está fragilizado em termos militares, fragilizado em termos econômicos, completamente dependente da China. E aí vem os Estados Unidos falar, vai ter que sentar aqui. E aí a gente está numa posição frágil para negociar. Só que Deus... Porque essas coisas você só vai explicar de maneira de vida. Nos deu as tais terras raras, que é a 15º passaporte para o sucesso que a gente tem ao longo da nossa história. Os Estados Unidos, esse é um exemplo que eu preciso dar, eu estou dando sempre, para fazer um F-35. O F-35 é um avião, mas é mais do que um avião. Ele é uma base operacional de guerra americana multiuso. Cada avião F-35 vai 500 quilos, ou melhor, meia tonelada de terras raras na composição dele. Seja nos instrumentos ópticos, seja nos ímãs internos, seja nos componentes catalíticos, tudo. Tudo isso vem da China. E a China agora, nessas brigas comerciais, você diz, acho que eu não vou te fornecer isso, meu irmão. Estados Unidos, estão em pânico. Eles estão em pânico. E aí eles precisam extrair, processar e produzir componentes com terras raras. Esse é o status atual dos Estados Unidos. O Brasil tem 20% das reservas mundiais. Então os Estados Unidos precisam do Brasil. E aí nós podemos agora sentar numa posição minimamente decente para construir uma relação com os Estados Unidos, mas não só com eles, com a Europa. A Europa também precisa de terra rara. O Japão, que está se reindustrializando e se rearmando, vai precisar de terras raras. Taiwan precisa. E aí nós construímos parcerias internacionais sólidas com troca de tecnologia, com parcerias de longo prazo com as nações. Eu conversei com europeus, com diplomatas europeus agora nas últimas semanas, falando disso. Precisamos ter troca de tecnologia e o mundo, e o primeiro mundo entendeu o Brasil como um parceiro de primeira ordem, um parceiro geopoliticamente falando de primeira ordem. Índia, mesma coisa. Entender o nosso papel junto à África, tá? Que eu acho que o Brasil vai ter que ser meio que o irmão mais velho da África para muita coisa. E nesse sentido, é um realinhamento internacional.
Porque naturalmente a China não vai querer que o Brasil seja a base para a criação de uma indústria de terras raras concorrente da dela, que faz 90% da produção global. Isso para ela é um problema. Ao mesmo tempo, eu dependo do comércio com a China. Então, como construir essa dança? É a dança que precisa ser construída. Não é uma dança fácil. Definitivamente não é a dança dos alinhamentos automáticos que o Lula faz com a China, nem que a família Bolsonaro faz com o Trump, que não é nem com os Estados Unidos, é com o Trump. Não é os alinhamentos. É um alinhamento sofisticado. Aí, se desculpam, eu sou mais inteligente, mais sofisticado do que os demais candidatos para isso. E mais modesto, né? E mais bonito também. E mais jovem. Mas é que eu, assim, sem querer, eu tô brincando, mas assim, sendo mais sincero, Mara, eu chamei pessoas pra gente estudar isso. Eu fui lá fora conversar com eles. Quando eu fui pros Estados Unidos conversar sobre terras raras, eu não fui conversar, ei, eu amo vocês, eu amo Trump. Eu fui falar, vamos lá, o que vocês dependem e tal. Entender o que é a política de tecnologia militar que os Estados Unidos prevê para os próximos 30 anos. Qual é a política da China de terras raras? Aí eu vou conversar com os chineses, aí eu vou conversar com o francês. E aí a gente criou um livro, a gente publicou. Então, não é que eu sou o máximo, não sou o máximo. Eu sou um cara modesto, sou um descabelado que tá aqui, Mara. Mas eu fiz minha lição de casa. Porque minha mãe me ensinou quando eu era criança que se eu não fizesse lição de casa, não ia ter lanche, ia tomar umas palmadas se eu fosse mal na prova. Esse sou eu. Pirulito JP pergunta: eu sei decorado o endurecimento das penas, etc. Mas e sobre os casos criminais, principalmente os homicídios que não são solucionados? Aí é outra coisa. Aí nós estamos falando em mudar o inquérito policial, que no Brasil ele é muito disfuncional. E ter aquela questão do acompanhamento único por um policial, ele vai da ocorrência até o fim do processo, como acontece na maior parte dos países que funciona. Aqui um policial pega a ocorrência na rua, aí da ocorrência na rua vai para um investigador, aquilo abre um inquérito policial, não tem prazo obrigatório para concluir. Você é aquele cachorro sem dono, que todo mundo, quando ele tem muitos donos, ele morre de fome. O processo ele tem que trabalhar com metas, e você tem que ter pessoas responsáveis por essas metas desde o início do processo. Isso também envolve a própria carreira única. E aí envolve, porque assim, a pessoa tem que ter uma carreira na polícia que vai do começo ao topo. Isso não acontece. Então você não tem estímulos para o agente público que está num processo de investigação ou acompanhamento de um crime em levar as coisas até o fim. Ele só está parado na carreira, tirando o policial que está na rua, que esse cara tem uma vocação guerreira, que é uma coisa diferente, uma vocação do guerreiro, que é uma outra lógica, vamos dizer, psicológica dele. O uso de tecnologia para o acompanhamento também, e aí eu vou falar do uso da inteligência, da tecnologia, isso tem que ser bem-vindo. Então, aqui em São Paulo a gente botou coisas como o Smart Sampa. O Smart Sampa, ele vem sendo fundamental para pegar a ocorrência de inúmeros crimes e pegar, por exemplo, um homem que batia na esposa, tal, aí o cara tá andando tranquilão na rua, bateu ali, tá o caso, e a polícia vai atrás do cara. Então, esse tipo de coisa começou a aumentar. E eu acho que isso faz parte de um aumento do aparato e da capacidade investigativa do Estado. A capacidade investigativa do Estado, ela é brecada muitas vezes pela falta de perspectiva de punição, ou seja, o agente público percebe que mesmo ele pegando o bandido vai ser solto por um determinado juiz. Então você vai ter que corrigir as coisas. O aumento de pena e o aumento da segurança jurídica, no sentido de que a pena vai ser cumprida, ele também estimula o agente público a trabalhar mais. Aí você alterando o método de funcionamento dele, ou seja, dos inquéritos policiais e das carreiras, aí você aumenta a efetividade em pegar. Então uma coisa também acaba retroalimentando a outra. Eu converso com muitos policiais, tanto civis quanto militares, eles se sentem desestimulados, tipo, peguei o cara aqui, o cara vai ser solto pela 8ª vez. O cara, ele acha que ele tá enxugando gelo. Então existe um sentimento geral nas forças policiais de que não adianta nada. Não adianta nada investigar. Mais um roubo chegou aqui. Porque não pega. Porque quando pega o judiciário... Você imagina o seguinte, imagina todo um trabalho de uma investigação gigantesca que é feita, aí você chega, aí você pega um juiz e fala, não, eu vou soltar. Aí pega um juiz de plantão, eu vou soltar, acho que vou progredir. Isso é a ruína, é como se você queimasse dinheiro também. O Estado gastou uma fortuna para que todos aqueles agentes públicos trabalhassem, perícia policial e tal, para vir um juiz e numa canetada. Isso não vai poder funcionar assim. Então por isso que a gente tem que ter um aumento de penas e aumento da segurança jurídica, e aí você vem com alteração no modelo de inquérito policial, e aí acho que as coisas vão se retroalimentar positivamente. Olha, o Peterson, gostaria de fazer uma pergunta para o Renan. Atualmente sou corretor de imóveis e atuo no nicho de imóveis popular. E esse nicho é financiado pela Caixa no programa Minha Casa Minha Vida, porém com a iniciativa privada das construtoras de incorporação. Gostaria de saber se você irá fazer alguma reforma dentro do programa e quais são seus programas de habitação hoje. É algo que é necessário.
Ele quer saber qual é a sua política aqui Nós temos que eliminar as distorções que fazem com que a gente tenha Minha Casa Minha Vida em Pinheiros. A partir do momento que nós temos Minha Casa Minha Vida acontecendo em Pinheiros, significa que você está fazendo uma distorção do programa e você está diminuindo. Você está acompanhando esse caso, né? Você está criando apartamentos menores, encaixando Minha Casa Minha Vida, e você não está atingindo o objetivo do programa, que é reduzir o déficit habitacional para as pessoas mais humildes. O programa Minha Casa Minha Vida não é um programa de desfavelização. É um programa, no fundo, de reduzir o déficit habitacional, tornando possível para uma família que está começando a vida dela ter sua casa própria. Vamos colocar aqui. Esse programa precisa fazer reformas para ele não ter tantas distorções. É isso. Essa distorção que a gente está vendo em São Paulo e outras capitais é um exemplo. Outra é uma política de desfavelização, que ela vai para além, ela não tem a ver com o modelo do Minha Casa Minha Vida, ela é um outro modelo, que é um modelo para reurbanização e desfavelização das cidades brasileiras, que é um programa de reforma das. E aí você ataca um outro elemento que é diferente da necessidade que nós sempre teremos de moradias mais baratas, que o Minha Casa Minha Vida atinge, mas também com políticas de competitividade você consegue atingir, que é pegar a boa parte das cidades brasileiras que foram favelizadas e torná-las habitáveis. São duas políticas diferentes. Então eu vou atacar, porque algumas pessoas confundem o que eu falo sobre desfavelização com Minha Casa Minha Vida. E na verdade são fins diferentes. Um é para atender o déficit habitacional, que é importante, até porque os jovens, especialmente os jovens urbanos, não conseguem comprar apartamentos. E eu acho que isso é um problema mundial. E eu acho que eu não quero ver o jovem brasileiro, isso é um compromisso que eu tenho com a minha geração, não conseguindo comprar um apartamento, não conseguindo viver na própria cidade. Em Lisboa, eu estive lá no carnaval, os jovens lisboetas não conseguem pagar o aluguel lá porque vira tudo Airbnb para turista. O Rio de Janeiro, se resolver a segurança, não vai ter jovem carioca morando no Rio. Esse gente não vai conseguir morar no bairro que os pais dele moraram. Eu acho isso uma vergonha, eu acho isso uma indecência. Então as cidades têm que pertencer às pessoas das cidades. E para isso nós temos que ter políticas habitacionais que respondam a essa demanda. Ponto. Junto com o próprio Minha Casa Minha Vida. A desfavelização é outra coisa. E aí vamos resolver com uma política específica que está no nosso programa voltado para a desfavelização. O Carlos Daniel pergunta o Renan como ele vai reformar o BPC. Explique de forma ampla. Vamos lá, o benefício de prestação continuada ele começou bem pequenininho e hoje ele é uma bomba fiscal gigantesca, porque ele paga muito mais do que o Minha Casa, do que o Bolsa Família. Ele paga, né, um salário mínimo, e o escopo dele vem aumentando ao longo dos últimos anos. Então ele vai ter que fazer um gigantesco pente fino no BPC. Gigantesco. Não só no BPC, né? Você tem aposentadorias também, onde você tem fraude. Você fez São Francisco, foi aluno do Alexandre de Moraes? Fui. E você sabe que esse meu trecho numa entrevista sua é utilizado recorrentemente pelos meus inimigos, né? É verdade. O tempo todo tem aquele trecho. Porque eu falei, o Alexandre de Moraes era um cara inteligente, tenaz e corajoso. Mas ele é. O que você quer que eu fale? Ele é. Não tô falando que ele é uma boa pessoa. Que dera os bons tivessem a audácia dos maus. As pessoas boas têm que ter a audácia do Alexandre. É verdade, ele é audacioso. E era um professor presente. O judiciário precisa de uma reforma? Desesperadamente. O judiciário se tornou parte do problema. Eu acho uma vergonha. Dado que as coisas que eu... Porque a faculdade de Direito que eu fiz parte é uma faculdade de Direito que se sentia meio que responsável pelo universo jurídico no Brasil. Pois bem, sintam-se responsáveis. Fracassou. É uma massa de privilégios. Nenhuma responsabilidade em ser efetivo. Poxa, uma indústria da impunidade em muitas áreas, uma hiperideologização, não só no judiciário como no próprio Ministério Público. Acho que precisa de uma gigantesca reforma. Renan, a gente precisa te libertar aqui, mas como você pode ver, tem trocentas mil perguntas. E muitas perguntas. E o que eu achei interessante nessas perguntas é que são perguntas de propostas. Você não vê ataques tipo atacando o presidente Lula ou o ex-presidente Bolsonaro. Você não vê ataque, você vê as pessoas realmente querendo ouvir propostas. Concordamos em algumas, discordamos em outras. A Mara quer concordar mais, tá? Ela quer concordar mais. Não, eu sempre digo para ele que eu gosto mais de conversar com ele nas entrevistas do que você nas redes. Você nas redes é irreconhecível, não é a mesma pessoa que está aqui conversando. É que a gente não tem. Mas eu vou te passar essas perguntas para você responder nas redes, porque eu vejo que há uma demanda. As pessoas querem propostas e a campanha hoje, as campanhas hoje estão anti-Lula, anti-Bolsonaro. Enfim, é isso que virou o debate das eleições. Acho que essas pessoas merecem essas respostas. Estou mandando para você todas essas perguntas que apareceram aqui, e aí você bota nas redes. Perfeito. E eu vou te falar, Mara, não quero ficar me gabando aqui. Eu sou a pré-candidatura das propostas.
Porque você pode concordar ou discordar comigo, mas você sabe que eu sempre tenho uma opinião sobre as coisas. Você vai falar, não gostei da sua opinião. O eleitor, mesma coisa. Tem alguns momentos, quando eu falei contra o projeto lá do fim na escala 6x1. Aí, Renan, você tá errado. Eu falei, você tá errado. Você tá errado, eleitor. Você que tá errado. Vamos ver quem vai estar certo. Só que no dia seguinte ele tá concordando comigo. Eu acho que a ideia de você tratar o eleitor como um ente pensante é uma novidade. Porque todo mundo faz campanha baseada no marqueteiro. E o marqueteiro coloca as propostas debaixo do braço. Quem define a proposta de um partido hoje ou de um candidato é um marqueteiro. E não o grupo do candidato. Você não tem marqueteiro? Tenho, ele, meus amigos. A gente é um marqueteiro de si próprio. E o seu ministro da Economia, da Fazenda? Vai ser sensacional. Você já tem o nome? Já estou conversando, já tem até grupo de WhatsApp com eles. Vai ser um conselho, um então, grupo? montando um grupo, sim. Adianta alguns nomes aqui pra não gente? Posso, eu não posso, porque essas coisas aí, eu aprendi que eu tenho que fazer anúncios formais e tal. Tá bom. Então você vem fazer um anúncio formal aqui. Se não vier aqui, você vai estar no meu anúncio formal. Mas porque você foi a primeira a me entrevistar me levando a sério. Então eu vou sempre levar a Mara mais a sério que os demais.